Deus, eu quero compartilhar hoje o 21º dia do nosso jejum, que tem como tema: qual lei está no seu coração? Quantos aqui tiveram seus olhos desvendados nesses dias? Diga amém. Nós sabemos que falar de lei e graça é um desafio monumental. Eu acredito que quando os nossos olhos são abertos para vivermos a graça de Deus, para vivermos 100% a graça, porque é importante você entender que viver 100% a graça é não ter mistura. A graça não aceita mistura. Se for 99% de graça e 1% de lei, você está na lei. Não, pastor, mas 99% é maior que 1%. É mesmo? Imagine que você pega essa água aqui, que é uma água potável, espero eu, diz a garrafa que é, e você pega uma gota ali daquele vaso sanitário, do banheiro que está interditado, que está mais terrível. Então assim, você coloca meia gotinha aqui, já não dá para tomar mais. Ela já se tornou uma água que não é potável. Entendeu o que eu estou dizendo? Esse é 1% de lei na graça. Ele se torna lei, porque a graça precisa ser 100%. Então, nós precisamos entender que nesses dias nós recebemos uma mensagem no nosso coração. Na verdade, ela já está sendo pregada desde 2013. A mensagem da graça. A Videira começou a pregar essa mensagem, o pastor Aloysio, em 2013. Através da revelação do verdadeiro evangelho, né, que é a palavra de Deus por meio de Jesus. Que é o quê? Que não envolve o homem no centro, mas sim Jesus no centro. E ser então liberto da lei é uma experiência que vira uma chave dentro de nós. Você consegue então a servir a Deus alegre, em paz e sem condenação. Que é isso que, quando alguém vive na lei, está debaixo. Não tem paz, não tem alegria e está cheio de condenação. Você vai encontrar crentes que são da lei, que eles estão sempre mal-humorados, eles estão sempre de mal com a vida. E eles são acusadores. Vivem debaixo de condenação, estão sempre acusados. E por serem acusados, eles se tornam acusadores, porque eles dão aquilo que eles têm. Então, quando você recebe a graça, quando você for lidar com outras pessoas, você vai dar aquilo que você tem. Se você é cheio da graça, você vai tratar as coisas com graça. Mas se você for cheio da lei, você vai tratar da forma da lei. Então, nesses dias, nós recebemos uma palavra, e que o apóstolo Paulo ensina extensivamente nas epístolas de Romanos, aos Gálatas, em outras epístolas paulinas, sobre a graça. O apóstolo Paulo, ele é o apóstolo da graça. E evidentemente, então, existem muitos argumentos e objeções, quando nós vamos estudar a Bíblia, que devem saltar aos nossos olhos. Nós devemos orar por revelação dessas verdades. Agora, pastor, como que eu faço para compreender a graça de Deus? Você deve enxergar Jesus em toda a Bíblia. Porque a graça não é uma doutrina. As pessoas falam, a doutrina da videira é a doutrina da graça. Não, 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 não. A graça não é uma doutrina. A graça é uma pessoa. A graça é Jesus. Jesus é a graça personificada. Então o que é a graça? É Deus dando o seu filho para morrer pelo pecador. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Essa é a graça que nós ensinamos, que nós pregamos e que nós vivemos, diga amém. Agora, a Bíblia diz que a lei não pode se misturar com a graça. Por quê? Porque senão a graça deixa de ser graça. Mas por que, pastor? A lei não é palavra de Deus? Sim. Todos os momentos que nós falamos aqui sobre a lei, nós não entramos em discussão que a lei não é palavra de Deus. Ela é. A palavra de Deus está de Gênesis a Apocalipse. E nós entendemos que a lei é palavra de Deus. Mas, debaixo da lei, houve um período em que ela veio e é uma circunstância para que ela foi enviada. A lei nunca foi enviada para fazer o homem cumpri-la. A lei veio para que o homem pudesse reconhecer que ele precisava de Deus. Mas o que acontece agora? O tempo da lei passou. O que acontece quando algo passa? Ele se torna antigo. Podemos usar a palavra obsoleto, ou até mesmo para você entender, inútil. Como assim, pastor? A graça para nós é inútil? É inútil. Ela não tem funcionabilidade. Se você decidir viver debaixo da graça,
Você não vai mudar de vida. A graça não tem poder de mudar ninguém. Não vai ter mudança. Por quê? Porque quem vive debaixo da lei, vive debaixo da força humana. E homem nenhum consegue mudar ninguém. Eu sei que existem muitos ensinos hoje, que ensina você que você precisa confiar em você. Acorde de manhã, olhe-se no espelho e diga, eu posso, eu sou bom. Está cheio de gente na internet que nunca fez nada na vida querendo ensinar os outros a fazer alguma coisa. Não caia nesse papo furado. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o Evangelho que produz mudança. O Evangelho diz, não é você que tudo pode. Agora, não é em você que tudo pode, é nele. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então Jesus é o centro do Evangelho, mas a lei coloca o homem no centro e se torna inútil. Ela não tem funcionalidade. Eu vou te explicar para você entender melhor. Vai ter muita gente que não vai saber nem o que é o que eu vou falar agora. Imagina que ainda hoje você tivesse que ir numa locadora para alugar uma fita cassete para assistir um filme. Alguém conhece esse tipo de coisa? Já foi numa locadora? Ah, vocês são velhinhos, hein? Isso é um refrigério para a minha alma. Eu achei que vou falar isso aí, ninguém vai saber. Glória a Deus. Então o que acontece? Mas hoje, quantos hoje vão alugar fita cassete, fita VHS para assistir filme? Levanta a mão. Por que você não vai mais, irmão? Porque se tornou inútil, obsoleto. Agora com esse negócio acho que é streaming que fala, eu até escrevi aqui, mas eu não sei falar inglês. Mas acho que é. Então o que acontece? Você tem uma TV por assinatura, você tem milhares de coisas. Eu para televisão sou fraco. Então assim, mas tem, alguém conhece? Tem Netflix, tem negócio de filme aí. Você não precisa mais de locadora alugar. Ficou melhor ou não? Ficou melhor. Ficou muito mais prático. Você não lembra que você tinha que ir lá alugar a fita, tinha dia para entregar. Se não entregasse rebobinada, tinha que pagar uma multa. O negócio era louco. Assim, nós vivemos nesse tempo, acreditem. Mas hoje está tudo na palma da nossa mão. Está tudo mais fácil. Ficou melhor. Quando veio algo melhor, o que era velho se tornou obsoleto, inútil, não funciona mais. A Bíblia fala que a graça veio, e a graça contém nela superiores promessas. Quer dizer o quê? Que ela é muito melhor do que a lei. Então, por que viver na lei se nós podemos experimentar o melhor de Deus agora debaixo da graça? Amém? Quantos aqui já foram lá naquele orelhão, botar a fichinha, plim, cair, se ligar? Os jovens, que hoje já não são tão jovens, que ligavam para o 138, fala aí. Ah, quem nunca ligou para o 138? Ah, você já ligou, confessa para Deus agora, filho. Havia um negócio de relacionamento que eles chamavam, vão ligar para o 138. É uma loucura. Onde é que você encontra um orelhão hoje? Não tem. Exatamente, está quebrado, abandonado, ninguém mais liga, por quê? Todo mundo tem um smartphone hoje. E eu vou dizer, nem no smartphone as pessoas ligam mais. É tudo via aplicativo agora. Quando você recebe uma ligação, normalmente, daquele povo xarope, 011. Você tem parente em São Paulo também? A pessoa liga para você do 011. Geralmente os parentes de São Paulo, ninguém se dá bem com os parentes de São Paulo, porque ninguém atende eles. Então o que acontece? O orelhão se tornou obsoleto. Quem nunca viu um orelhão na vida, levanta a mão. Seja sincero. Todo mundo já viu, glória a Deus. Vocês são velhinhos, hein? Então o que acontece? O orelhão não tem mais, porque se tornou inútil, obsoleto. Não se usa mais. Eu podia ficar aqui citando muitas coisas que ficaram para trás e que hoje não é mais útil. Ah, pastor, mas eu conheço um cara que não abriu mão. Ele não tem smartphone, tem só aquele telefonezinho de... E ele também só vê fita VHS. Pode ver, esse cara é doente, tem algum problema. Porque todo mundo quer melhorar, é ou não é? Todo mundo quer melhorar. É, mas eu não concordo, porque esses telefones roubam muita vida da gente. Mas o Orkut também roubava, e aqueles outras redes sociais. Então o que eu estou dizendo? Isso aqui é uma ferramenta poderosa.
Você nunca foi no Japão, mas você pode ir através de um smartphone. Você pode conversar com alguém de lá, vendo a pessoa hoje. Antigamente nós víamos isso só nos Jetsons. É ou não é? Nunca vai acontecer isso aí. Os caras olhando o telefone e vendo. Hoje é real. Então, por quê? Porque proporcionou a tecnologia a avançar. Então, se eu estou falando de tecnologia hoje, não, estou falando da lei da graça. Eu estou te dando motivos de não viver na lei, porque a lei se tornou obsoleta, inútil, ela passou. Nós não precisamos mais viver na lei. Pastor, mas o senhor está falando isso? Não sou eu. Se fosse eu, tudo bem, mas é a palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 8, no versículo 13, eu acho que vai projetar aqui. Quero agradecer os irmãos do som, da projeção. Vocês são demais, vocês são uma bênção. Vocês conseguiram botar o projetor, eu só pedi lá no grupo, os irmãos fizeram uma correria, ajeitaram, porque isso aqui estava tudo de perna para o ar. Glória a Deus. Eu sempre puxo os orelhões quando eu tenho que puxar. Já que eu estou aqui no meio da palavra, mas eu também quero elogiá-los. Obrigado, vocês são uma bênção. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos, eles merecem. Esse dia vai ficar para a história. Aleluia. Até o vídeo passou fantasticamente assim. Você viu? 2 vídeos, não falhou, não teve. Glória a Deus, louvado seja Deus. Isso mostra que nós estamos avançando em Deus. Hebreus 8:13. Está até o versículo aí, aleluia. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Também fala em Hebreus 7:18. Hebreus 7:18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então não é o pastor Juan Pablo que está dizendo que a lei é inútil, que a lei é obsoleta, que ela caducou, mas é a própria palavra de Deus. E a pergunta que eu faço, como é que as pessoas não veem isso? Está mais claro. Está claro como água. Nós não precisamos viver debaixo da lei. O que é a lei? Você já sabe. É um monte de código de conduta do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Mas por que as pessoas vivem assim? Porque simplesmente elas lidam com pessoas que não nasceram de novo às vezes. Então se você recebeu uma nova natureza, e eu creio que recebeu, diga amém. A sua natureza não quer pecar, a sua natureza não quer fazer as coisas erradas, a sua carne quer, o seu corpo quer, mas ela está com o prazo de validade já tem dias contados para essa carne acabar e desistir, as tentações e as circunstâncias que tentam te puxar para trás, deixarem de existir, mas nós não podemos parar, nós temos que persistir até o fim. A graça é isso, é não eu confiar em mim mesmo, é confiar no que Cristo fez naquela cruz. Aí, claro, os religiosos vão dizer, é muito fácil você botar na conta de Jesus e viver uma vida completamente errada. Não, é uma questão de natureza. Se você nasceu de novo, você quer viver uma vida para Deus. É algo dentro de você, não tem a ver com simplesmente alguém direcionando você. Então, a velha aliança, ela se tornou antiquada e revogada. Nós não devemos mais viver nela. A carta aos Hebreus diz que a razão é porque ela é fraca e inútil. Ela não tem poder de mudar o homem, nem de levar o homem para Deus. Na verdade, a lei afasta o homem de Deus. Porque o homem, na sua soberba e no seu orgulho, ele tenta viver a lei e ele não consegue. Você não vai encontrar ninguém na face da terra que consiga simplesmente dizer que cumpre os 10 mandamentos. Por quê? Porque se pecar num, pecou em todos. Já viu aquelas provas? Que se você vai acertando, mas se você errar uma, você desconsidera as todas? É mais ou menos assim a lei. Meu Deus. É mais ou menos assim a lei. Se você errar um mandamento, você reprovou em todos. A lei é assim. Então, pode alguém não matar? Até pode. Pode alguém não roubar? Até pode. Pode alguém não cobiçar? É o 10º? Impossível. É impossível. Tem algum momento da sua vida que você vai cobiçar algo. É inevitável, é algo da natureza humana carnal. Então não tem como, é impossível o homem cumprir a lei.
Por isso nós temos que confiar plenamente na graça do nosso, olha para cá, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele fez toda a obra. Amém? Então, não tem como ser mais claro que isso. A lei nunca aperfeiçoou ninguém. E não só revoga a aliança anterior, mas se introduz a nova. Você tem uma nova aliança muito melhor do que a superior. E quando entendemos isso, nós entramos num nível de profundidade espiritual. Quem é profundo no espírito não é quem está debaixo da lei, é quem está debaixo da graça. Porque as pessoas falam, a graça é assunto para principiante, essa questão do perdão dos pecados, de Cristo na cruz, é coisa de novo convertido. Não é, essa é a mensagem mais profunda, porque ela é o próprio Evangelho. Ela é o próprio Evangelho. Quando você tem a autoridade de pregar que a pessoa não precisa mais pedir perdão pelos seus pecados e somente confiar no sangue, isso é profundo. É tão profundo que os religiosos enlouquecem. Porque na cabeça deles, eles têm poder de mudar alguma coisa, mas é impossível. A mudança vem somente por meio da fé em Cristo. Você crê, você fala e a mudança acontece. Então, é um fundamento forte. Hebreus, por exemplo, é um dos livros menos estudados da Bíblia. Porque ele traz revelações profundas sobre essas verdades que eu estou falando. Dificilmente você vai encontrar um estudo profundo sobre Hebreus. As igrejas quase não pregam sobre ele. Por quê? Primeiro que Hebreus, ele fala de fé. E assim, a justificação de todo crente é por meio da fé. Você só está aqui hoje porque você creu que você é um filho de Deus. E que você precisa de Deus. Então a sua fé te trouxe até aqui. Ah, pastor, mas assim, eu não tenho as minhas convicções ainda, mas então permaneça, porque vai ter um momento que os seus olhos vão se abrir. O véu, ele está sendo removido todos os dias. Nós startamos nesses 21 dias, e eu fico impressionado com o poder da palavra, porque nesses 21 dias, eu descobri que algumas coisas ainda, diante dos meus olhos, era da lei. E vamos descobrir muito mais ainda ao longo da caminhada. E aí o que acontece? O que é isso quando tu descobre? É que os teus olhos se abrem. Quem que não é mudado? É quem realmente acha que já passou por todas as transformações. Mas eu quero dizer, a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. É todo dia, a transformação é diária. Todo dia Deus trabalha algo na sua vida. E você tem a decisão, por fé, de se permitir ser conduzido. O que Deus faz? Deus coloca pessoas na sua vida. Pessoas que às vezes vão te direcionar, vão ser um canal dele para te conduzir a uma verdade. Um dia alguém perguntou assim, pastor, o senhor acha mesmo que eu já fui perdoado de tudo? Eu falei, não só acho, como tenho certeza e está escrito. Está na Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus para você, basta. O que você viveu ontem, que desagradou a Deus, já foi lançado no mar do esquecimento, e dos seus pecados ele não se lembra mais. Não se lembra. Por quê? Porque se nós acharmos que resolver questão de pecado depende de nós, você vai viver um martírio todo dia, filho, porque não tem como você não pecar, não tem como você não errar, não tem como você não se frustrar. E aí o que acontece? Duas coisas podem acontecer. Você anda de lugar em lugar e não consegue se achar nunca. Você nunca está satisfeito com a vida que você tem, com as coisas que você tem, e você vive numa eterna murmuração. Você sabe que a Bíblia diz que Moisés, a lei veio por meio de Moisés, amém? Você sabe disso? A lei veio por meio de Moisés. Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que você sabe que não era 10 mandamentos, amém? Não era 10 mandamentos, eram 613. E esses 613 mandamentos, eles foram tipificados nos 10. É mais ou menos uma amostragem. Se você já trabalhou com grande quantidade de peças, por exemplo, uma vez eu tive que produzir 5.000 peças. E essas 5.000 peças tinham que ser testadas. Mas como é que tu testa 5.000 peças, uma por uma? Não é assim que se faz, é por amostragem. Você vai lá, no meio da pilha de 5.000 peças, pega uma amostragem de 20, 30, 40, faz o teste nelas. Se não achar nenhuma com defeito, todas as 5.000 estão aprovadas. Então, o que acontece? Os 10 mandamentos, eles são uma parte de todos os mandamentos. E o número 10 na Bíblia tem um significado, uma parte de um todo.
Então, o que está mostrando os 10 mandamentos? Que aqueles 10, eles são uma parte representativa dos 613. E você sabe que Deus deu para Moisés essas tábuas da lei. Por isso que a Bíblia diz que a lei veio por meio de Moisés. Até o tempo de Moisés, era a lei que estava estabelecida. Mas Jesus veio, e a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então o que acontece agora? Nós estamos debaixo de uma dispensação. E essa dispensação é a dispensação da graça, em que não envolve o que nós fazemos, mas o que Cristo fez. Nós servimos a Deus confiado em Cristo. Nós operamos milagres confiados em Cristo. Nós expulsamos demônios no nome de Jesus, confiado em Cristo. Nós vivemos a nossa família confiado em Cristo, nas promessas superiores da nova aliança, que nos faz viver a plenitude de Deus. E aí você consegue viver com alegria. Mas o que acontece? Uma coisa muito interessante, impressionante, eu vou encerrar hoje com ela. Moisés, ele foi alguém convidado por Deus para libertar o povo da escravidão. Ele libertou? Sim. Ele tirou o povo do Egito, cruzou o Mar Vermelho e entrou no deserto. Mas qual que era a promessa de Deus para Moisés e para o povo? Eu vou levar vocês para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. É loucura, as pessoas entendem as coisas de forma literal. A Bíblia é espiritual, amém? Aí um dia, eu estou pregando aqui sobre isso, lá no outro prédio. E um irmão terminou o culto, como sempre vem, alguns irmãos conversar comigo, veio e falou: pastor, eu estou muito triste. Eu falei: o que houve? O senhor falou que a terra prometida que Deus tem para nós é uma terra que mana leite e mel. Eu falei: isso é motivo de alegria, não de tristeza. Ele falou: só tem um problema, pastor, eu não gosto de leite nem de mel. Nessas horas eu vejo o fruto do Espírito saindo: paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Porque o cara está entendendo a Bíblia de forma literal. Não é assim. Por que leite e mel? Você quer saber? Uma criança falou: quero. Amém, vou contar então. Primeiro que leite e mel são os dois únicos alimentos que não tem morte para produzir. Deus é o Deus da vida, amém? O leite aponta para provisão, sustento. O mel para desfrute. Então a terra que Deus tem para nós é uma terra que não tem morte, para que você possa sobreviver. Mas é uma terra que tem desfrute e provisão abundante. É isso que Deus estava dizendo, uma terra que emana leite e mel, uma terra de desfrute, de provisão, onde não tem falta. Ainda existe essa terra? Sim, nós estamos aguardando ansiosamente a cidade que desce do céu, a nova Jerusalém, e lá nós viveremos para sempre. Mas eu pergunto para você, naquele momento, qual que era a terra que Deus estava dizendo? Estava falando de Canaã, das 31 cidades que Josué e o seu povo conquistaram depois. Mas Moisés não entrou na terra. Você sabe por quê? Murmuração é uma das coisas que o povo não entrou. Mas teve uma hora que o povo falou assim: Moisés, nós estamos com sede e não tem água. Moisés já tinha feito uma vez a água sair da rocha, segundo a palavra de Deus. E o povo mais uma vez dizendo: nós queremos água. Moisés, será que tu nos trouxe lá do Egito para morrermos aqui nesse deserto? Então Moisés fala com Deus e fala: Senhor, o povo quer água. Aí o Deus que eles falam que é um Deus mau, a religião fala que é um Deus mau no Velho Testamento. E por isso que eu não sou Deus, porque se eu fosse, eles iam ver. Mas como eu não sou, Deus é gracioso, amém? O que ele fez? Falou: Moisés, vai lá e ordena a rocha que sai água. Moisés pega o cajado. Ele estava indignado com o povo. Eu acho que dentro dele estava indignado com tudo, porque ele era um homem. Ele dá 2 pancadas na rocha. Paf! Paf! E sai água. E Deus chama ele: Moisés, vem cá. Tu não vai entrar na terra que eu prometi. Por que, Senhor? Porque eu ordenei que tu dissesse para sair água da rocha, e tu bateu na rocha.
Por causa disso, Moisés não entrou na terra da promessa. Aí você fala assim, glória a Deus, né, pastor? Eu não bato em rocha nenhuma, então eu estou de boa, eu vou entrar na terra. Mais uma vez eu digo para você, a Bíblia não se entende de forma literal. Você encontra na Bíblia tipos, analogias, alegorias e símbolos. Aí você olha aqui, e você olha esse relacionamento de Moisés com Deus. E quem Moisés representa? A lei. Ele representa a lei. E aquela rocha representa o quê? Cristo ou a graça? Cristo ou a graça? Os dois. Muito obrigado. Porque a graça é Cristo personificado. Amém? A graça é o próprio Jesus. Então aquela rocha representa a graça de Deus. O que a lei faz sempre? Desconsidera a graça. Quando você fala assim, eu acredito que Jesus me salvou, e não importa o que eu faço, eu estou salvo para sempre. Sempre vai levantar um Moisés com um cajado para bater na sua cabeça. Sai dessa igreja, esse pastor é um herege, essa igreja não é de Deus, é da porta larga, é um falso profeta. Eu esqueço, falo de mim aí por fora. Você vai, se não ouviu ainda, você vai ouvir. Mas eu quero dizer, porque Moisés bateu na rocha, ele não entrou na terra. A lei não te faz experimentar das maiores promessas, mas quando você está debaixo da graça. Mas onde está a graça de Deus em tudo isso? Tem graça nessa situação de Moisés? Tem. Ainda que Moisés agiu errado, o povo teve água para beber. Porque Jesus disse, Jesus é a rocha, e dele tem um fluir de água constante, para todo aquele que quiser beber. E aí lá no Velho Testamento você vê Jesus chegando no último dia, no grande dia da festa, ele diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba, e quem beber da água que eu tenho para te dar, você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que ele está dizendo? Beba da água, você vai entrar na terra da promessa. Porque essa água é o próprio Jesus, mas também é a própria palavra. Fique de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você, nós estamos encerrando esse tempo, mas saiba, nós precisamos entender que relacionar-se com Deus com base na nova aliança é entender que depende tudo dele. Não fique se cobrando por algo que você não consegue fazer. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. O que vai acontecer? Ele vai te levar para junto das águas tranquilas. Ele vai te levar para os pastos verdejantes. O que é isso, pastor? É um lugar de descanso. Esse lugar de descanso é no Senhor. Eu sei que nós passamos por muitos problemas. Eu quero dizer, você que é cristão, você que nasceu de novo através da divina semente do Evangelho. Isso que eu vou falar agora é para você. Não tem nada na sua vida que possa dar errado. Eu vou repetir. Se você é cristão, você nasceu de novo, a sua confiança está em Jesus. A sua vida é dele. Não tem nada na sua vida que pode dar errado. Aí você pode dizer assim, pastor, eu te cito umas 3 coisas que já deu errado. E eu te provo que essas coisas vão cooperar para o seu bem. Elas vão cooperar. Se uma porta fechou aqui, outra se abre ali. Não há uma porta que se feche que Deus não abra 10 para você. Porque Deus decidiu te abençoar. Não porque você merece, justamente pelo contrário. Sabe, eu quero dizer para você, eu tenho a convicção que nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Por causa da debilidade que nós temos. Olha, não sei se existe igreja nessa cidade que faz culto assim, com andaime, com esse piso terrível. Mas isso aqui nós estamos escrevendo uma história. Amanhã depois, você vai contar essa história. Quando vocês trouxerem visitantes aqui, e as pessoas falarem, mas essa igreja é rica, hein? Só coisa boa, essa igreja é igreja de rico.
Aí você que está há muito tempo conosco, você vai dizer, vem cá, vou te contar uma história. Está vendo aquele pastor ali? Ah, eu lembro dele de uma elba com 5 colchão em cima. Indo para Xangri-Lá numa conferência. Nunca deixei de ir, falei, eu vou para onde ninguém me para. Se você tem Deus, ninguém te para. Os caras rindo da minha cara na freeway. Eu com a elba. Era uma elba e mais uma elba em cima da elba, porque tinha tanto colchão, nós não sabíamos nem onde é que nós ia dormir, se era no mato, onde é que era, levando barraca. Mas nós ia para a conferência receber a palavra de Deus. Aí vem uma BMW, encosta do meu lado, eu falei, que estranho. O cara pediu para me baixar o vidro da elba, eu falei, baixa aí. Pois não. Ele falou, quer vender essa elba a lenha? Que com essa fumaceira que tem atrás só pode ser a lenha esse carro. Falei, não basta passar a humilhação, tem que pisar no pescoço. Falei, vai com Deus, filho, Deus te abençoe. Mas a verdade, só Deus sabe o que estava dentro de mim. Deus sabe. Mas o que eu quero dizer para você? Ainda que você não esteja vivendo tudo que Deus tem para você, creia em tudo que Deus tem para você. Porque essa é a graça. Quanto mais você entende que você está debaixo da graça, mais você sabe que você não merece nada. Sério, nós não merecemos. E quem não merece, como que age? Tudo que ganha fica feliz. Ah, eu vou te dar isso aqui. Ah, obrigado, glória a Deus. Não impõe condição, fica feliz. Por quê? Ah, se todo mundo falou alguma coisa, não lembraram de mim. Oh, falar de todo mundo hoje, falar da projeção. Mas eu que estou aqui... Há anos nunca citaram o meu nome. O que é isso? É alguém que acha que merece. Quando você acha que merece, se fala em você, se não fala, Ele está vendo tudo. E dele virá a recompensa, porque Ele é o Senhor de toda a graça. Amém? Eu fico feliz, irmãos, porque nós estamos vivendo os melhores momentos da nossa vida. Pastor, eu não estou vendo isso. Pois é, você precisa abrir os seus olhos para ver. A sua vida está na melhor fase. Na melhor fase. Deus está te preparando. Amanhã vai ser melhor que hoje. Semana que vem vai ser muito melhor que essa semana. E a cada dia. Por quê? Nós estamos nos aproximando. Nós estamos num caminho de volta para casa. Essa terra não é o nosso lar. Nós vamos chegar lá. Eu quero dizer, que depender de mim, nós vamos chegar lá junto. Nós vamos chegar numa grande comitiva, adorando a Deus pelos séculos dos séculos. Amém? Eu quero dizer para você, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa hora. Você não está mais debaixo da lei. Você não precisa viver uma vida baseada na lei. Seja menor ou seja maior, o mandamento da lei, ele não interessa a você. O que você e eu gostamos de verdade é de viver debaixo da nova aliança, que envolve 2 coisas: viver uma vida inteiramente para o Senhor e confiar somente nele. Pai, nessa noite eu quero abençoar mais uma vez a vida de cada um dos meus irmãos. Eu quero declarar, Senhor, nós entregamos hoje esses 21 dias de jejum ao Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que esse tempo nós fomos edificados, recebemos alimento espiritual e nós avançamos. Nós não vamos parar, Senhor, porque há muito trabalho a ser feito. E o nosso trabalho é descansar no Senhor. E sabemos que o Senhor fará todas as coisas, porque nós cremos num Deus de amor, de graça e de bondade. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam na força das suas mãos, mas nós confiamos em Ti. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu declaro hoje, somos guiados pelo Espírito e não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Fala assim comigo: hoje eu entrego os meus 21 dias de jejum diante do Senhor e creio que algo novo já aconteceu comigo, com a minha casa e com a minha família. E eu creio que antes do término deste ano, muitas respostas que já foram respondidas chegarão até a minha vida, até a minha casa.
Hoje eu te agradeço pela tua graça sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Erga sua mão. Quero declarar que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu quero profetizar. Essa vai ser a melhor semana da sua vida. Se prepare. Você vai fazer muitas inscrições para o encontro. Portas se abrirão, você será surpreendido pela bondade de Deus. Em nome de Jesus, vá em paz, que o Senhor te acompanhe. Dê um abraço a pelo menos 3 irmãos, declare a bênção de Deus sobre a vida dele. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube da Videira de Canoas, eu quero pedir para você se inscrever. Obrigado por nos acompanhar, que Deus te favoreça em tudo, que a sua vida seja uma expressão da graça de Deus. Que você possa se inscrever, deixar o seu like e compartilhar essa live com muitas pessoas, se essa live também te abençoou. Fique em paz, uma semana de vitória.